Louvado seja o teu nome, Pai. Como fazer missões? As alterações da nossa sociedade humana atual são rápidas e constantes. Vivemos um mundo onde as nações se aproximam velozmente pelos meios de transporte e comunicações. Satélites quebraram as barreiras da distância, divulgando toda e qualquer notícia falsa ou verdadeira de forma imediata. A igreja precisa agir ensinando o nosso povo o que é essencial. A Bíblia é a nossa regra de fé. Praticar missões não é o objetivo principal dela, é a razão de ser. Na igreja, a igreja só se justifica quando faz missões, pois a igreja é o veículo de Deus na terra. Os milagres de pessoas alcançadas por Cristo em terra foi feito no corpo que Maria lhe deu. E este corpo ele entregou no Calvário, no dia de Pentecostes. Recebeu outro corpo, que é a igreja. E Cristo se expressa através da igreja, no qual a igreja não é um lugar ao qual vamos, senão que é o que somos. Veja que Cristo deixou sua glória e veio à terra para falar do amor de Deus. Então nós, por que não fazemos o mesmo? Jesus ordenou a permanência de seus discípulos em Jerusalém até o revestimento de poder. Leia Lucas 24, 49. Aí, 49. Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu. Por isso fique esperando na cidade até que vocês sejam revestidos da força do alto. A missão cristã. Jesus disse: são estas palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e no Salmo. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras.
E continua assim, está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu. Por isso fique esperando a cidade, até que vocês tenham revestido da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. Estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Louvado seja Deus. A missão cristã nasce da leitura das Escrituras, onde se percebe o testemunho de Jesus, vida, morte e ressurreição, como seu centro e significado. Essa missão continua no anúncio de Jesus a todos os povos e provoca a transformação da história a partir da atividade de Jesus voltada para os povos e oprimidos. A conversão e o perdão supõem percorrer o caminho de Jesus, a própria vida e dos caminhos da história. A missão é iluminada pelo Espírito do Pai e de Jesus, a força que vem do alto. O Evangelho de Lucas termina em Jerusalém. E no tempo, como havia começado. Daí os apóstolos partirão para a missão até os confins da terra. Atos 1:8. Louvado seja Deus. Jesus ordenou a permanência de seus discípulos em Jerusalém até o revestimento de poder. Leia Lucas 24:49. Este versículo serve para nos lembrar que, acima de tudo, para se realizar uma autêntica obra missionária, é preciso ter a cooperação do Senhor Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. Jesus tem que estar em primeiro lugar em qualquer trabalho missionário. Aleluia. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16. Quem deve fazer missões? Quem deve fazer missão? Na primeira parte dessa lição aprendemos que missão é a obra de Deus dada à igreja.
e seguindo o exemplo de Cristo proclamado por palavras e ações. O reino de Deus chamando todos ao arrependimento e a ter fé em Cristo, enviando-os a serem discípulos dele. A Bíblia nos ensina que é da igreja a responsabilidade de executar a obra missionária. Essa responsabilidade é coletiva. Igreja como instituição e individual. Igreja como sendo eu. Quando alguém não se tem a Deus, ouve ele dizer, vinde a mim. Quando alguém não se tem, quando alguém não tem a Deus, ouve ele dizer, vinde a mim. Mateus 11:28. E depois de tê-lo conhecido, ouve ele dizer, Marcos, ide. Aleluia. O dever de fazer missões é coletivo, ou seja, da igreja local ou igreja mãe, que dá os seus filhos para esta causa nobre. A individual, ou seja, compete a cada um fazer sua parte individualmente. Portanto, para mim, pregar o evangelho aos perdidos, eu não preciso esperar que alguém chegue para mim e diga isto. Já estou comissionado por Cristo para pregar. Se queremos ver o mundo alcançado pelo Evangelho, temos que investir nos obreiros e membros que estão no seio da igreja e enviá-los aos perdidos, alcançar simultaneamente Jerusalém e os confins da terra. Agora, atentar para as palavras do Senhor Jesus que encontramos em Atos 8. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. São as últimas palavras que proferiu aqui na terra antes de voltar para o céu. Os pés já largando contato com o chão. Será que não escolheu com cuidado essas palavras? Certamente que sim, certamente. Ele espera e prestamos cuidadosa atenção a ela. Mesmo numa leitura superficial, fica claro que a preocupação de Cristo é com o mundo inteiro. Mas além desse sentido óbvio, estas palavras de Jesus contêm uma estratégia, uma tremenda estratégia. Uma estratégia capaz de alcançar o mundo dentro de uma geração. A estratégia. Como muitas vezes acontece na Bíblia, o segredo está nas pequenas palavras, no caso. Tanto como, e observe, por favor, que Jesus não disse, semeie testemunha primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria, e finalmente, se um dia sobrar tempo, mão de obra e dinheiro, até os confins da terra. Não é assim que estamos conduzindo a coisa de modo geral. Não a expressão é tanto. E isto é simultaneamente. Simultaneamente temos que nos esforçar para alcançar a nossa Jerusalém, Judéia e Samaria, os confins da terra. Se um dia, de forma geral, as nossas igrejas evangélicas assumir efetivamente estratégia, terminaremos de alcançar o mundo nessa nossa geração. Se os apóstolos conseguiram, por que nós não podemos? Os apóstolos, presumivelmente a geração discipulada por eles, entenderam
e obedeceram a estratégia de Cristo. O marido disse para o coitado, marcado, entregou as coisinhas, marcado. Tá ali o cadeado ali, tranca aí por fora. Deixa aqui comigo. Não tá dando certo, viu? Isso aqui, Ah, mas por enquanto não tem, eu vou deixar fechado não. Pegue ali a chave, tranca pelo menos esses aí. Os mãos parados, o motorista, sabe, né? Porque mataram um motorista, saqueado. Diz que todo dia tem assalto. É o que o governador vai dizer, o que o governador vai fazer. Porque ele tem tudo. Louvado seja Deus. Tanto assim que naquela geração, começando com aquele punhado de gente, lembrando também, louvado seja Deus, lembrando também que não dispunham da tecnologia moderna, praticamente conseguiram alcançar seu mundo. O apóstolo Paulo fez planos para alcançar a Península Ibérica. Se podemos confiar na tradição da igreja, o apóstolo Tomé logrou chegar até o sul da Índia. Mas infelizmente, após a era apostólica, a igreja foi perdendo essa visão. E assim ficou através dos séculos, até a época das missões modernas. Como consequência deplorável da perda dessa visão, de lá para cá, através dos séculos e até hoje, a maioria das pessoas nascem, vivem e morrem sem uma vez ouvir falar de Jesus Cristo. Estima-se que 85 mil pessoas morrem por dia. 85 mil pessoas morrem por dia sem nunca ter ouvido de Jesus. É a maior calamidade pública de todos os tempos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos logo separar isso aqui. Vamos separando e gravando, depois a gente junta. Depois a gente junta. Toma. Mensagens sobre missões. 2. Amém, Jesus, por todas as técnicas que me dá para me anunciar a tua palavra. Aleluia. Por outro lado, através dos séculos, a igreja tivesse sempre seguido esta estratégia. Então, sem muita demora, a palavra de Deus teria sido levada a cada povo no mundo. E daí para frente, cada geração sucessiva que nascesse teria a opção de receber ou rejeitar o Evangelho. Já pensou que maravilha? Pois através dos séculos, cada povo viria tendo acesso efetivo à palavra de Deus, ao Evangelho de Cristo. E ainda dá, embora tarde, mas antes tarde do que nunca,
se a partir de hoje, de forma geral, o povo de Deus assumir efetivamente a estratégia. Então deve acontecer o seguinte: os muitos jovens que Deus está chamando receberão apoio e sustento de suas igrejas. Deverão se preparar adequadamente, inclusive adquirindo as ferramentas para lidar com outras línguas e culturas. Lembrar que muitos ainda não foram estudados. Uma vez preparados, serão semeados pelo mundo inteiro, das áreas junto aos povos, onde ainda não existe acesso efetivo ao Evangelho. Bastarão 2 anos adquirindo um domínio da língua e cultura local que permita começar a falar de Jesus, sem perigo demasiado de promulgar heresias. Aleluia, louvado seja. Promulgar heresias. Vai pra frente. Melhor ainda. Ela não, ela tá rouca, ela tá assistindo um negócio totalmente abalada. É. E o menino tá chegando da Inglaterra. Coisa boa. Sabia que ele vinha, mas tá afogado, sei lá. Pobrezinho, era tão liso, meu Deus. Me lembro dele.